Boa noite a todos que estão presentes, também os alunos que estão participando de maneira, depois, vendo pela gravação, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Silber, né, professor de Química aqui do IFPE Campus de Belém. Vou me dar continuidade nessa preparação, né, para nossas Olimpíadas de Química que estão se aproximando, né, rumo a Paris, né, nas Olimpíadas de Paris. Então, assim, pessoal, vocês assistiram no primeiro momento sobre equilíbrio químico, né? Vocês viram que reações reversíveis ocorre esse fenômeno interessante, em que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa e o sistema fica em equilíbrio, né? A reação química ela ainda continua ocorrendo, é um sistema que é dinâmico, é um fenômeno dinâmico, porém a concentração das substâncias não se altera mais, a pressão também parcial não vai mais se alterar, a cor do sistema também não se altera, porque o sistema alcançou o equilíbrio químico. O sistema estudado o KC, né, constante de equilíbrio, que é a razão, né, dos produtos pelos reagentes, elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. E agora a gente vai analisar o equilíbrio químico que acontece no meio iônico, quando o sistema envolve íons, tá? Ou seja, cátions e ânions. Cátions que têm carga positiva, porque perdem elétrons, e os ânions que têm carga negativa quando recebem elétrons. Nós vamos analisar quem são essas espécies iônicas. Vamos analisar os ácidos, as bases e os sais. Tudo bem? A gente vai ver várias coisinhas. Então, vamos dar aqui prosseguimento, vamos começar a aula. Nesse equilíbrio iônico, tá? Vamos então analisar sempre a substância que vai liberar íons em uma solução. Como, por exemplo, aqui um composto AB, que está no meio aquoso, ele libera íons A mais e um B menos, no seu cátion e o ânion. E esses ânions, esse cátion e esses íons, né, de maneira geral, se atraem novamente e retornam ao composto inicial, estabelecendo, então, um equilíbrio. Esse equilíbrio é chamado iônico, ele é muito utilizado no estudo de ácidos e bases. Iônico porque envolve íons, tudo bem? Vamos analisar, por exemplo, ácidos fracos, tá? Um ácido, nós conseguimos identificar quando começa aqui com hidrogênio, né, são os ácidos, em meio aquoso, em água, ele vai produzir H3 ou mais e um determinado ânion, tudo bem? Que vai estabelecer, então, esse equilíbrio que é simbolizado por essas setas, essa seta ida e volta. Podemos simplificar essa reação química da seguinte maneira: o ácido ele vai liberar H+ em um determinado ânion. A gente já vamos utilizar muito essa forma simplificada, tá bom? E eu acho que vocês estudaram, né, nas aulas anteriores, questão de ácidos e bases, né, nos módulos quase iniciais, né, ouvi no roteiro. Vocês já estudaram essas questões, mas qualquer dúvida também vocês podem levantar a mão, colocar aí no chat, tá bom? A gente faz um repeteco. Bom, além do KC, eu não lembro, eu não vi a aula se vocês trabalharam o KP, né? Eu tenho o KC, que é constante de equilíbrio em relação à concentração, e existe também o KP, que é a constante de equilíbrio em relação à pressão parcial dos gases. Existem várias outras constantes. Vamos analisar primeiro agora o KI, tá? KI não vai cair na internet, não. KI, que é a constante de ionização, tudo bem? Ou constante iônica. Vamos analisar a constante para ácidos fracos. Pegando aqui, ó, esse exemplo genérico, esse exemplo geral, qual que vai ser a constante de ionização aqui, ó? É a concentração dos produtos pelos reagentes. Quem são os produtos? Eles estão aqui para o lado direito. Tudo bem? Então, a concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração dos reagentes, que é o HA. Lembrando que só entra na fórmula, só configura a equação quando o estado físico for gasoso ou aquoso. Sólido e líquido não entra na equação, beleza? Só que essa constante de ionização aqui, ela está envolvendo quem? Um ácido. Então, esse I ele é substituído por A. É o Ka, a constante do ácido. Tudo bem até aí? Não tem nenhum mistério, eu acho, né? Está bem tranquilo. Só que esse Ka ele vai ter uma relação com a força do ácido. Vocês lembram? Os ácidos têm ácido forte, tem ácido fraco, tem ácido moderado.
Como é que a gente consegue determinar essa força do ácido em relação ao Ka? Tudo bem? Quando é que a gente diz que um ácido é forte? Quando ele ioniza facilmente, ele libera o H+ com bastante facilidade. Então, nós dizemos que esse ácido é forte. Um ácido fraco, ele vai ter uma dificuldade de liberar o H+. Tá bom? Então, vamos fazer uma pequena análise aqui, ó. Essa é a fórmula, como nós vimos, do Ka, concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração do ácido. Outra só uma observação, pessoal. Colchete indica o quê? Concentração molar, ou seja, mol por litro, tudo bem? Tem que ser sempre mol por litro. Quanto mais forte for o ácido, maior vai ser a concentração de H+. Porque, como eu falei para vocês, se o ácido é forte, ele libera o H+ com bastante facilidade. Então, se eu tiver, por exemplo, 100 moléculas do ácido, ele vai liberar 98, 99. Tem ácidos tão fortes que vai liberar 100% de H+. Ele vai se ionizar praticamente 100%. Tudo bem? Nós vamos considerar que é uma concentração muito grande de H+. Então, se ele liberar bastante H+, o que é que vai acontecer? Vai liberar também, obviamente, uma grande quantidade de A-, correto? Para cada um H+ formado, é liberado um H-. E a concentração do ácido vai o quê? Diminuir, porque boa parte desses ácidos vão se ionizar. O que é que vai acontecer na fórmula, então? Ó? Se a concentração de H+ e A- aumentam, e a concentração aqui de baixo vai diminuir, a constante vai ser o quê, pessoal? Grande. Então, essa é a relação da constante com a força do ácido. Ácidos fortes vai ter um Ka elevado, um Ka alto, um valor elevado. Tudo bem, pessoal? Então, quanto maior o valor do Ka, mais forte é o ácido. Bacana? Vamos avançando aqui. Existe esse conceito chamado grau de ionização, que é o alfa. O que é esse grau de ionização? Ele indica a quantidade de espécies iônicas que são formadas. É uma porcentagem, uma fração, né? A quantidade de matéria ionizada dividido pela quantidade da matéria adicionada. Então, vamos supor, se eu coloco 100 moléculas, e dessas 100 moléculas, 80 vão se ionizar. Então, 80 formam íons, dividido pelo total, que é 100, ou seja, vai dar 0,8, 80%. Tá? O grau de ionização sempre aparece também em forma de porcentagem. Tá ok, pessoal? Então, quanto maior for o alfa, o grau de ionização, mais ionizada vai estar a substância. Tudo bem até aí? Acho que o alfa não tem tanto mistério, né? Se não fosse uma porcentagem, é uma porcentagem que indica a quantidade de íons que vai ser formada para aquela espécie. Cada ácido vai ter o seu grau de ionização. Bora ver aqui em um exercício para a gente fixar bem aqui esses conceitos que a gente já está trabalhando. A tabela ao lado... Aqui. A tabela ao lado se refere a dados de forças relativas de ácidos em soluções aquosas à temperatura ambiente. Das soluções aquosas abaixo, a melhor condutora de eletricidade é... Ele quer saber a melhor condutora de eletricidade. Lembrando que uma solução só vai conseguir conduzir corrente elétrica se ela for uma solução eletrolítica, ou seja, ela vai ter cargas ali em solução. Se ela tiver cargas disponíveis para conduzir a corrente elétrica. Tudo bem? Então, ácidos em solução aquosa conseguem conduzir corrente elétrica porque eles vão se ionizar, formando íons. Ele quer saber qual é a melhor condutora. A melhor condutora vai ser aquela que tiver o quê? Maior concentração de íons na solução. Mas, professor, aqui nas alternativas tem os mesmos valores, ó. Todos têm o mesmo padrão, 0,1 molar. Então, a concentração do ácido é o mesmo. Porém, são ácidos diferentes. Nós temos aqui o ácido bromídrico, o ácido nitroso, aqui o ácido acético, que é um ácido orgânico. Aqui nós vamos ter o ácido hipobromoso e aqui nós temos o ácido hipoiodoso. Tá bom? Depois você me pergunta como é que eu sei esse de qual, mas depois fica para outra história. Então, aqui, ó, nós temos os valores do Ka. Então, quem é que vai ser o melhor condutor? Aquele que for o ácido mais forte, porque vai liberar o quê? Mais íons na solução. Quem é o ácido mais forte? É só aqui a questão da matemática. Quem é o maior valor?
a gente tem que olhar, pessoal, aqui está em formato de potência de 10. Tudo bem? Notação científica. Aqui na potência de 10, vê que todos têm um valor que negativo. Então, quer dizer que tem vírgula, né? Ou seja, 0,00 é um número muito grande que a gente coloca em forma de potência de 10. Minto, é um número muito pequeno, porque o expoente é negativo, só que está em formato de potência de 10, notação científica. Então, quem é o maior valor? A gente tem que ver aquele que tem o menor valor aqui no expoente. Então, ou seja, 10 a menos 2. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, de fato, ó, esse 10 a menos 2, ele vai ter apenas duas casas decimais. Uma, duas. Sim ou não, pessoal? Então, aqui é 0,06, ó. Se for 10 a menos 4, ele vai ter 4 casas decimais. Então, quanto mais próximo do zero, maior é o valor. Concorda comigo? Então, aqui, de fato, vai ser o ácido bromídrico. Tudo bem? Ele vai ter o maior valor de Ka, logo, ele vai estar ionizando mais, conduzindo melhor a eletricidade. Tudo bem? Pessoal, só uma dúvida bem aqui, ó. Uma substância A e B. Quero escutar vocês. Ó, o A é 5,1 vezes 10 a menos 2 e o B 3,2 vezes 10 a menos 2. Nesse caso, como a potência de 10 é a mesma, aí eu olho para frente. Eu olho para o valor da frente. Então, realmente, 5,1 é maior que 3,2. Essa seria a substância mais forte. Tudo bem, pessoal? Nesse caso aqui, todas as potências tinham valores diferentes. Logo, 10 a menos 2 era o menor valor. Então, ele é o valor mais forte, né? O maior. Como ele é valor negativo, expoente negativo indica que ele é 0, né? Vai ter um número menor que 1. Tá bom? Vamos avançando aqui. Outro exercício. Qual dos sais abaixo poderia diminuir o grau de ionização da base, que é o hidróxido de amônio? Tudo bem, pessoal? O hidróxido de amônio, então ele se ioniza, liberando o íon, o cátion amônio, e liberando o ânion hidróxido. Tudo bem? Bom, esse tipo de caso aqui, nós temos que analisar também um pouco do princípio de Le Chatelier. Vocês estudaram agora há pouco o princípio de Le Chatelier? Eu realmente não pude acompanhar. Tá? O que diz o princípio de Le Chatelier? Quando o equilíbrio ele é perturbado, a reação química ela se desenvolve para tentar restabelecer o equilíbrio. Tudo bem? Então vamos ver. E existe um conceito chamado de íon comum. Tá? Travou aqui um pouquinho. Agora. Então, aqui, ó, o que é que ele quer saber? Ele quer um dos sais que vai diminuir o grau de ionização. Então, o grau de ionização tem que diminuir. Para que o grau de ionização, no caso, a quantidade de espécies de íons formadas, se ele quer que diminua, então a nossa reação química aqui, ela tem que ficar o quê? Ela tem que se deslocar, pessoal, para a esquerda. Ou seja, diminuir a quantidade de íons. Tudo bem? Então, qual das substâncias que vai ser melhor, que vai ser adequada para a gente analisar aqui? Bom, vamos só fazer aqui a letra A, hipoteticamente. O cloreto de sódio, quando ele se ionizar, ele vai liberar o sódio e o cloreto. Tudo bem? Essas espécies não estão presentes aí, ó, na reação química que eu quero. Então, não vai interferir em nada. Tudo bem? Nitrato de sódio na letra B também, ó, vai liberar sódio e nitrato. Não está presente aí. Concorda comigo? Não vai interferir isso. Aqui na letra C, nós temos o cloreto de amônio. B. Nesse sal vai liberar amônio e ânion cloreto. Opa, o amônio está presente aqui na nossa reação. Ó. O amônio, ele está aqui. O que é que vai acontecer, então? Quando eu adicionar esse sal, ele vai liberar amônio. Se essa concentração aqui do amônio aumenta pelo princípio de Le Chatelier,
o equilíbrio vai se desenvolver para o outro lado, para o lado esquerdo. Então, dessa forma, a quantidade de íons vai diminuir. Tudo bem, pessoal? É como se fosse uma balança, o princípio de Le Chatelier. Você aumentou a concentração de um lado, ele pesa. Então, a reação química vai se desenvolvendo para o outro lado. Então, a nossa resposta é a letra C. Tudo bem, pessoal? Para diminuir, então, o grau de ionização, para diminuir a quantidade de íons, eu teria que colocar aqui o cloreto de amônio, porque ele libera o ânion amônio, que está aqui nesse lado da equação. Aumentando essa concentração, o equilíbrio vai se deslocar para o outro lado, para o lado esquerdo. Tá? Tudo bem? Então, lembrando que também o alfa, o grau de ionização é o número de íons dividido pelo número inicial, tá? Pela quantidade inicial de moléculas. Alguma dúvida até aí? Posso avançar? Está dando para acompanhar? Porque envolve vários conceitos também. Às vezes é uma questão bem simples, na verdade, mas como existem vários princípios embutidos, é isso que torna uma questão um pouquinho mais complicadinha. Mas vamos avançando agora, pessoal. Lei da diluição de Gestalt. Tá? O que é a diluição? Vocês lembram lá daquele assunto de solução? Quando nós adicionamos o solvente em uma solução, aumenta o volume e a concentração diminui. Né? Aí esse suco está forte. O que aí você faz? Coloca mais água, aí ele fica mais adequado para você beber. Tudo bem? Isso é diluição. O que é que diz essa lei, então, aqui para os nossos equilíbrios iônicos? Essa lei trata da influência da diluição em uma solução no seu grau de ionização. A diluição ela vai interferir no grau de ionização, ou seja, no alfa. Então, pegamos aqui esse exemplo. Ó. Nós temos aqui um ácido, o equilíbrio de um ácido. Se eu diluir, o que é que vai alterar, então, no seu valor de alfa? Bora analisar? Então, aqui o ácido. No início da reação química, quanto é que eu tenho do ácido? Eu tenho a sua concentração, né? Mi aqui, a letra grega Mi. Acho que não sei se é Mi, eu até confesso agora, tá? O M, mas acho que é um M diferenciado, eu estou na dúvida. O Mi acho que não é assim, não. Então, aqui essa seria a simbologia para a concentração molar. Tudo bem? Quanto é que eu vou ter? Isso está no início da reação química. Quanto é que eu vou ter de H+, e do ânion? Se está no início, ele ainda não teve tempo do ácido se ionizar. Então, ele não tem nada ainda no início. Quando o ácido reagir, quanto é que o ácido vai reagir? Vai se decompor? Vai depender do seu alfa. Concorda comigo? Ou seja, vai depender do grau de ionização dele. Né? Se ele for, por exemplo, 3%, então quer dizer, daquelas moléculas, apenas 3% vai se ionizar. Então, 100% é o valor de 1, né? Equivale à quantidade total de moléculas que eu tenho no início, sua concentração molar no início. Só que ele vai se ionizar apenas o alfa, né? Uma porcentagem. Essa porcentagem vai ser o X, que eu não sei agora. Multiplicando aí cruzado, né? 1 vezes o X, que é o valor que eu quero descobrir. Então, X vai ser igual a alfa vezes M, né? Eu vou chamar de Mi, tá, pessoal? Mas eu confesso que eu estou na dúvida. Acho que não é Mi, não, essa letra grega aí, esse Mzinho. O Mi que eu conheço é assim, né? O Mi que eu conheço é assim. Quando eu não sei, eu falo. Então, aí o alfa vezes a concentração molar. Essa é a concentração, é a quantidade do ácido que vai reagir. Combinado? Então, já sei aqui, ó, que é Mi vezes o alfa. Quanto é que vai formar de H+ e determinado ânion? Vamos supor, aqui na estequiometria, pessoal, eu tenho aqui 1 mol de ácido produzindo aqui 1 mol de H+ e 1 mol do seu respectivo ânion. Tudo bem? Se eu tiver aqui 5 moléculas do ácido, vai produzir quanto? 5H+ e 5A-. Como está reagindo aqui, ó, alfa vezes Mi, quanto é que vai produzir aqui do H+? Alfa vezes Mi. E do ânion também, alfa vezes Mi. Ok. Aí, se vai reagir o ácido, quanto é que vai sobrar no nosso equilíbrio? É só pegar aqui, ó, o que tinha no início e subtrair pela quantidade que reagiu.
ou seja, Mi menos alfa vezes Mi. E a quantidade que vai ter de H+, e do ânion? Se não tinha nada no início e reagiu, produziu alfa vezes Mi, eu tenho que somar aqui. O produto nós somamos. Então, vai dar ele mesmo. Tudo bem? Ou seja, já cheguei nos valores que eu queria no equilíbrio. Então, vamos colocar na nossa fórmula do Ka, no nosso ácido. Bora lá, pessoal? É bem tranquilo isso. Então, ó, tá aqui no equilíbrio. Quem é o Ka? A concentração dos produtos pelo reagente. A concentração de H+, vezes a concentração de A-, dividido pela concentração do ácido. Substituindo aqui os valores, então aqui, ó, esse vezes esse está aqui embaixo, dividido por esse valor. Tá bom? O que é que eu vou fazer ali aqui, ó, embaixo, no denominador? Eu vou colocar em evidência o M. Ó, eu vou colocar em evidência na matemática aí. Tá bom? Agora sim, como é uma multiplicação, eu posso cortar o M de cima com o M de baixo. Chegando aqui na nossa fórmula, que é da lei da diluição de Eustáquio. Alfa vezes alfa, alfa ao quadrado. Então, essa é a lei, né, a equação que expressa essa lei da diluição de Eustáquio. Então, a constante de equilíbrio Ka vai ser igual a alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido dividido para 1 menos o alfa. Tudo bem? Essa é a fórmula geral. Porém, pessoal, quando a gente tratar de ácidos fracos, ou seja, quando o alfa for menor que 5%, essa fórmula vai ficar adaptada. Ou seja, aqui 1 menos uma coisa bem pequena vai dar aproximadamente 1, não é verdade? Tá? Quando a gente vai lá, olha, trocar sobre aquele 1 centavo, né? A pessoa nem considera 1 centavo, não é verdade? Deixa para lá, né? A gente faz essa aproximação. Então, 1 menos 1, pegar aqui 0,0005 é aproximadamente 1. Vai ficar 0,9995. Então, a gente arredonda, aproxima isso. Então, toda essa parte de baixo aqui da equação vai ficar igual a 1, ela some. Então, para ácido fraco, nós vamos utilizar essa fórmula. Ka é igual à concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado. Tudo bem? Mas o que é que isso vai implicar na questão da diluição? A diluição vai causar o que no grau de ionização? Pessoal, olhando aqui a fórmula, a nossa constante, ela vai ficar constante, não é verdade? Não vai se alterar pela diluição. Aí, se vai diluir, a concentração vai ficar o que com a concentração, pessoal? Ela vai diminuir. Concordam comigo? A diluição. Lembra lá do suco forte? Está muito forte. Você coloca água, ele vai ficar mais fraco. Diminui a concentração. Para permanecer o Ka constante, o que é que vai acontecer com o alfa? Ele vai ter que aumentar, porque são grandezas inversamente proporcionais para poder aqui a constante ficar constante. Tudo bem? Então, a diluição ele causa o aumento no grau de ionização. Esse que é a lei de diluição de Eustáquio. Tudo bem, pessoal? Então, ali, quando você tem um determinado ácido, né? Você adicionou a água, está formando ali mais íons. Então, está aumentando um pouco, não vai aumentar tanto assim, mas ele aumenta, né, o seu grau de ionização. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, olha, você está ali com aquela azia, né, sentindo aquele mal-estar no estômago, o meio está ácido, né, no estômago. Toma água, você vai estar aumentando também o grau de ionização do ácido. Não é adequado, realmente tomar uma medicação adequada para esses sintomas. Tudo bem? Bora ver aqui um exercício, fazer um cálculozinho rápido. Ó, ele diz assim, o grau de dissociação iônica do ácido acético, que é o vinagre, né? Em solução 0,02 molar é de 3% a 25 graus Celsius. Calcule a constante de ionização do ácido acético a 25 graus Celsius. Bom, se ele está falando que o alfa é 3%, ele vai ser um ácido forte ou fraco, pessoal? Voltando aqui no slide, olha lá. Quando o ácido tiver o alfa menor que 5, ele vai ser fraco. Fechou? Então, aqui, se ele falou que é 3%, então ele vai ser fraco.
Logo, a nossa equação vai ser aquela reduzida, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, a concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado. Tudo bem? Ele quer a constante de ionização. Opa, então é a constante do ácido. A concentração ele deu aqui, ó, 0,02 molar. O alfa, ele deu. Vou fazer aqui do lado. Quanto é o valor do alfa? 3%. Não vai fazer isso, pessoal, de colocar aqui 3 aqui. Vai errar. O que é 3%? 3%. Tem, não é isso? Ou seja, 0,03. É esse valor que vai entrar aqui, pessoal. Aqui que você iria errar, mas não vai errar mais. Então, vai ficar 0,03 ao quadrado. Fechou? Show de bola. Então, aqui a nossa constante Ka é igual a 0,02 vezes 0,03 ao quadrado. Facilitaria se a gente colocasse em forma de potência de 10. Bora colocar em potência de 10 aqui. Ó, 0,03. O número que você consegue ver é o 3, sim ou não? Vezes 10. Eu tenho duas casas decimais. Só que como ele é um valor pequeno, tem que ficar o expoente negativo. Perdão. Deixa eu botar aqui. O expoente negativo. Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Ficou mais fácil agora, porque nós temos que levar a potência, né? Aqui também daria para colocar em formato de potência de 10. Bora fazer aqui, ó. O número que você enxerga é o 2, deixa ele aqui, vezes 10. Quantas casas decimais nós temos? Duas, né? Ó, 2, só que ele é um valor pequeno, então é um valor negativo. Vezes... Por que a potência de 10 facilita? 3 elevado ao quadrado dá 9. E aqui a potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Aqui ficou agora muito fácil. Multiplica número com número e potência com potência. 2 vezes 9, 18. Vezes 10, conserva o 10 que é a base, e soma os expoentes. Menos 2 com mais menos 4, conserva aqui o sinal e soma, que vai dar 6. Só que aqui, pessoal, com certeza não vai estar assim, não. Na potência de 10, a gente não pode deixar um número maior que 9. Aqui está 18. O que é que a gente faz, então? Ó? A vírgula anda uma casa para a esquerda. Tudo bem? E você vai diminuir aqui um valor aqui. Vai ficar 10 a menos 7. Ou melhor, perdão. 10 a menos 5 aqui, né? Eu apaguei bem aqui, foi o 3. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que a gente vai facilitar bastante a nossa vida, correto? A potência de 10. Posso avançar aqui para um outro tópico extremamente importante. Se quiser bater um print aí, né? Voltando aqui a tela. Tá bom? Então, a ideia também da aula, a gente não vai conseguir ver. Claro, o ideal seria que pegar só esse tópico aí e fazer umas 10 questões, mas infelizmente nosso tempo não tem como. Na verdade, a gente está dando luzes para vocês estarem. Muitos de vocês provavelmente ainda não viram essa aula, um assunto novo, então a gente está plantando uma semente, né? Principalmente no coração de vocês, né? Porque não é nem na mente, é no coração, para vocês gostarem do assunto, amarem a química, aí tudo vai ficar mais fácil. Não é verdade? Agora vamos estudar o equilíbrio iônico da água. Pessoal, a água também sofre uma ionização. Nesse caso, acontece com a água uma auto-ionização. Aqui nós temos a água, duas moléculas de água, tudo bem? Essa água aqui, ó, vai doar H+ para a outra. Então, essa daqui recebeu H+, ficou o cátion hidrônio, né? H3 ou mais. E o outra água que doou H+, ficou o hidróxido, né? O H-. Essa reação aqui, ela pode ser simplificada da seguinte maneira. A água liberando H+ e OH-. Pronto. A autoionização da água. Essa forma aqui fica muito mais simples. Atentem que essa reação direta é uma reação que, pessoal, endotérmica. De endotérmica. Lembra lá do ΔH? Acho que a gente até trabalhou, não foi isso? A gente trabalhou lei de Hess, inclusive, eu lembro, tá? Eu lembro bastante. Que é endotérmico? Quando a reação química absorve calor, né? Absorve calor.
é uma reação endotérmica. Tudo bem? Então, vamos analisar aqui a constante de equilíbrio para esse equilíbrio iônico da água. Como é que vai ficar a constante de equilíbrio da água? É o produto pelo reagente. Então, aqui, a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da água. Aqui é a nossa fórmula. Só que tem um detalhe aqui, pessoal. A concentração da água, ela é constante, né? Ela é constante praticamente, porque a quantidade de íons que é formada é muito pequena. Tudo bem? Muito pequeno, então a concentração da água praticamente não se altera, então ela é constante. O que é que vai acontecer então? Ela está dividindo, ela vai passar para o outro lado da equação multiplicando, então ela multiplica aqui, ó, o Kc. Tudo bem, pessoal? O que é uma constante multiplicada por outra constante? Uma terceira constante, concorda comigo? Constante vezes constante vai dar uma outra constante. E essa constante ela é chamada de Kw. W é por causa da água em inglês, né? Water, né? Water. Certo, pessoal? Então, W é de água em inglês, né? Kw. Então, o Kw, ele é a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Isso daqui é chamado de produto iônico da água. Tudo bem, pessoal? Kw, nesse caso, é chamado de produto iônico da água. Ele varia com a temperatura. Tudo bem, pessoal? Porque quando você aumentar a temperatura, ela vai estar favorecendo a reação direta, que é a reação endotérmica nesse caso aí. Tudo bem? Então, ela pode alterar o valor da constante. Só que a temperatura usual que nós utilizamos é de 25 graus Celsius. E nessa temperatura, o Kw vale esse valor, 10 elevado a menos 14. Tudo bem, pessoal? Isso é importante. Aqui nós temos uma tabela, tá? Ver que a constante varia apenas com a temperatura. Só que o que a gente vai utilizar é a 25 graus Celsius e a constante, o Kw, vale 10 a menos 14. 1 vezes 10 a menos 14. Tudo bem? Pessoal, o que eu digo o caráter neutro? Vocês usam, né, o shampoo, olha, o shampoo neutro, o sabonete neutro. Vocês escutaram falar disso? Eu estou inventando alguma coisa? Só o que estou falando. Vocês escutaram? Alguém usa aí, olha, o shampoo neutro, alguma coisa assim, desse tipo, um pH meio neutro, né? Pior que não, professor. Mas você nunca escutava falar assim? Olha, um shampoo com pH neutro. Para bebês, né? Olha, sabonete neutro. Ah, né? Agora sim, né? Um sabonete neutro para bebês, né? O que é que isso significa, pessoal? Vamos entender agora quimicamente esse conceito. A solução ela vai ser neutra quando a concentração de H+ for igual à concentração de OH-. E isso que indica uma solução neutra. Tudo bem? Então, tipo, se o valor, ó, pegando aqui a fórmula do Kw, produto único da água, se a concentração é igual, eu vou substituir o valor de OH- pela concentração de H+, que é o mesmo valor. Tudo bem? Fazendo aqui esse cálculo, quando o pH é neutro, ou perdão, eu chamei de pH, né? Calma, eu não expliquei o que é o pH. Quando a solução é neutra, a concentração de H+ vai ser quanto? 10 a menos 7. Tudo bem, pessoal? Logo, a concentração de OH- é 10 a menos 7 também, ou seja, é igual. E isso que indica o meio neutro. Tá? Então, quando as soluções são neutras, vai ter esse valor de H+ de 10 a menos 7. E o OH- também 10 a menos 7. O que é uma solução ácida? É quando a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-. Então, aí eu digo que o meio ele é ácido. Tudo bem? Então, eu vou ter mais H+ do que OH-. Tá? O que é uma solução básica? Agora já é o inverso. O OH- é maior que H+. Então, eu vou ter mais OH- do que H+. Então, o meio vai ser básico. Tudo bem? Então, o OH- é maior que 10 a menos 7. Tá bom, pessoal? Porque lembrando que esse produto, dessas duas concentrações, ela tem que, esse produto, essa multiplicação, sempre vai gerar o quê?
uma constante. Ou seja, quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Fica como se fosse uma gangorra aí, ó. Sempre ela vai ser numa mesma proporção. Quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó. Aqui está um exercíciozinho, né? Ó. Se ele está falando que a concentração de H+, é 10 elevado a 0, ou seja, é 1, né? Isso, 10 elevado a 0 é 1. A concentração aqui de OH- é 10 a menos 14, logo é um meio ácido. Aqui, ó, vê que eu tenho mais 10 a menos 6, pessoal, aquele caso do expoente negativo. E aqui é 10 a menos 8. Quem é o maior valor? 10 a menos 6. Porque ele vai ter aqui, no caso, expoente negativo, né? Quanto menor o valor do expoente, maior é a potência de 10. Tá? Então, aqui, ó, se eu tenho mais H+, então é um meio ácido também. Agora aqui, 10 a menos 7 a 10 a menos 7 é igual, ou seja, é neutro. 10 a menos 9 com 10 a menos 5. A concentração de OH- é maior, então ele é básico. E aqui, 10 a menos 10 é 1, o valor é 1. E aqui é 10 a menos 14, o maior valor é de OH-, também é básico. Só que vê que 10 a menos 6, 10 a menos 8, uma coisa difícil de você analisar, concorda comigo? Uma coisa 0,0000 é muito difícil. Para a gente ficar mais fácil, a gente utiliza um conceito matemático chamado de potencial. Agora a gente vai entender, então, o que seria esse potencial pH. pH é o potencial hidrogeniônico. Bom, pessoal? Tá? Primeiro a gente vai entender o que é a escala. Antes de eu falar do pH, eu vou falar sobre a escala do pH. Fica mais fácil eu falar da escala aqui, ó. O pH, quando for 7, ele vai ser neutro. Abaixo de 7 é ácido. E acima de 7 vai ser básico. Pronto. Não ficou mais fácil agora o nosso entendimento? Bem tranquilo. Se o pH é 7, ele é neutro. Em vez de eu falar, olha, a concentração de H+ é 10 a menos 7, a concentração de OH- 10 a menos 7. Não. O pH é 7. É neutro. É a mesma coisa. Abaixo de 7 vai ser ácido e acima de 7 é básico. Tudo bem? Então, quando você diminuir o valor do pH, você está aumentando o caráter ácido e diminuindo o caráter básico. Está aumentando a acidez. Quando você aumenta o pH, você está aumentando a alcalinidade do meio. Olha a palavra, alcalinidade, né? Alcalino, meio alcalino. Está ficando mais básico. Tudo bem? Então, quem é esse potencial hidrogênio único, pH? O potencial, pessoal, é um artifício matemático chamado de menos o log. Tudo bem? Logaritmo, né? Aquela questão lá da matemática, né? Quando você tem equações exponenciais. Tá bom? Lá que vocês estudaram no primeiro ano, ou estão estudando agora, na verdade. Esse potencial é um artifício matemático. O que é que ele faz, pessoal? Um número que é muito pequeno, ele se torna grande. Não é que é grande, ele se torna mais palpável. E o inverso também acontece. Um número que é muito grande se torna pequeno. Você vai redimensionar o número. Por exemplo, em vez de eu falar assim, ó, um número 0,00001, eu digo que o pH vai ser 5. Que interessante, né? Em vez de eu falar 0,00001, eu digo 5. Então, o valor. A gente vai redimensionar o número. Por isso, nós utilizamos, então, esse potencial, que é o menos o log. O potencial é isso. É o menos, né? O oposto, menos o log de base 10, tá, pessoal? Quando não aparece aqui a base, está subentendido que é a base 10. Então, o pH é o menos o log da concentração de H+. Tá? A concentração de cátions H+. Quem é o POH? O POH é o potencial hidroxiliônico. Tudo bem? POH, potencial hidroxiliônico. É o menos o log do OH-, da concentração de OH-. Pessoal, não falei aqui, não, acho que, se eu não me engano, não está no slide. Quem é o pKa? Acho que vocês entenderam, já jogaram, né? Ó, pH é o menos o log da concentração de H+. POH é o menos o log da concentração de OH-. Quem é o pKa? É o menos o log do Ka, da constante do ácido. Ficou claro isso, tá, pessoal?
Bem interessante. Existe também o pKa, tá? Olha que interessante aqui, ó. Quando você somar o pH com o pOH, sempre vai dar quanto? 14, e isso na temperatura de 25 graus Celsius, por favor, porque a gente viu que varia com a temperatura. Aqui o nosso padrão é 25 graus Celsius. Então, pH mais pOH sempre vai dar igual a 14. Tudo bem? Então, por exemplo, se o pH é 3, quanto vai ser o pOH? O pOH tem que ser 11, porque 3 mais 11 tem que dar sempre 14. Então, como eu falei para vocês, quando um aumenta, o outro vai diminuir. Em pH 7, meio neutro, o pOH também vai ser 7. 7 mais 7, 14. Show, pessoal? Que interessante, né? Bora ver aqui um exemplo, tá? Qual o pH de uma solução de H+, que tem uma solução que tem concentração de hidrogênios, cátions, né, de hidrogênio, 10 a menos 4 mol por litro. Como é que a gente faz isso, então? Ó? O pH é igual ao menos o log da concentração de H+. A gente substitui aqui o valor de H+, ou da concentração, pelo valor que ele deu, que é 10 a menos 4. Está aqui, eu estou substituindo esse valor, 10 a menos 4. Aí vem as propriedades de logaritmo, tudo bem, pessoal? Quando é um logaritmo de uma potência, o expoente aqui, ó, ele vai passar para a frente do logaritmo multiplicando. Então, o menos 4, ele vem aqui para frente do log, ó, multiplicando. Esse menos aqui é da fórmula, tudo bem, pessoal? Menos 4 é o valor, por isso que ficou entre parênteses. Bacana? Aí, ó, menos com menos é mais. Tudo bem? Vai ficar 4 positivo. E aqui o log de 10. Pessoal, qual é a base? Quando não aparece a base, qual é o valor? É 10. Não foi isso que eu falei naquela hora? Quando fica subentendido que é 10. Então, o log de 10 na base 10, esse valor vale 1. Tudo bem? Vale 1. Então, aqui vai ficar 4 vezes 1 dá 4. Ou seja, para essa concentração aqui, o pH vale 4. Se o pH é 4, o meio é ácido. Tudo bem, pessoal? Porque abaixo de 7, o meio é ácido. Mete o dedo no print aí, pessoal. Essas são as propriedades de logaritmo. Tudo bem? Essa é a definição de logaritmo. O que é o log de A? Se o log de A é igual a B, a base é 10, tá, pessoal? O log de A na base 10 é B, porque 10 elevado a B é o A. Essa é a definição de logaritmo. Então, o A é igual a 10 elevado a B. O 10 vai passar aqui como potência e o B é o expoente. Aqui, ó, multiplicação do logaritmo gera uma soma. A multiplicação gera uma soma. A divisão gera uma subtração. Aqui, a propriedade que eu utilizei, a potenciação, o expoente vai para frente do logaritmo multiplicando. E o log de 10, na base 10, é 1. Tá? O valor já calculado é 1. Tudo bem? Nada que uma calculadora científica não resolva, né, pessoal? Mas vamos lá. Olha aqui uma dica. A concentração de H+, ele vai ser quem? 10 elevado a menos o pH. Tudo bem? Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Tá. Então, então, a gente pode fazer também o inverso, né? Se ele está dando aqui a concentração de H+, o pH vai ser igual aqui o valor do X, ó, do expoente. Por exemplo, se a concentração de H+, é 10 elevado a menos 8 mol por litro, já direto, pessoal, sem fazer aqueles cálculos de log e tal, qual é o valor do pH? 8. Ficou claro isso, pessoal? Só posso fazer isso se aqui na frente for 1, tá bom, pessoal? Se aqui na frente do 10 for 1. Se fosse 2 vezes 10 a menos 8, isso aqui já é outra coisa. Essa minha regrinha só vale se aqui na frente do 10 for o número 1. Tudo bem? Essa dica aqui. E quando não for 1, igual esse caso, bora fazer esse exercício aqui, ó. Calcule o pH de uma solução cuja concentração hidrogeniônica é 3,45 vezes 10 elevado a menos 11. Então, vamos colocar aqui, ó, pH é igual a menos o log da concentração de H+. Então, pH é igual a menos o log, substitui aqui o valor. Quanto é a concentração que ele deu? 3,45 vezes 10 elevado a menos 11. Agora pegou, né? Pessoal, aqui, ó, multiplicação, ele vai gerar uma soma de logaritmos, tudo bem? Vou ficar aqui, ó, log de 3,45 mais
o log de 10 elevado a menos 11. Tudo bem? Então, aqui, ó, o menos vai fazer o jogo de sinal de cada um, então vai ficar menos o log 3,45 menos, aqui, ó, menos com menos, né? Vai dar menos, perdão, menos com mais dá menos. Aqui, ó, a potência, ele vai para frente do logaritmo multiplicando. Show? Agora vem aqui, substitui o valor de log de 3,45, ele deu aqui, ó, o dado. A gente vai substituir o valor. Ele já informou para mim, então vai ficar menos, aqui, menos 0,54. Aqui, menos com menos é mais. 11, e o log de 10 é 1. Né? Não interfere aí. Então, 11 menos 0,54 vai dar quanto? 10,46. Acho que é isso. Vou dar aqui o nosso valor do pH. Então, quando não é aquele... Não tem como usar a nossa regrinha, né? Não tem como usar o nosso... aquele macetezinho que eu informei para vocês. Tudo bem? Então, vamos avançando aqui, pessoal. Só vou colocar aqui o notebook para carregar aqui. Eu esqueci de colocar. Só um minutinho. Pessoal, vamos estudar agora um outro conceito. Ainda dá tempo ainda, eu acho, né? Hidrólise salina, tá? Que é um sal, né, pessoal? Um sal é um composto formado pela reação de um ácido com uma base, né? O sal, ele pode reagir com a água. Então, vai acontecer uma reação de hidrólise. Pode acontecer uma reação de hidrólise. Tá? Então, o sal, parte do sal pode reagir com a água. Tá? Ele pode reagir com a água. Então, vai formar um ácido fraco, né? Forma-se um ácido, uma base fraca. E se caso o sal produzir, né, um ácido forte ou fraco, ele não vai hidrolisar. Ele só vai reagir com a parte fraca. Por exemplo, aqui, ó, cloreto de amônio em água, tá? Ele vai produzir o hidróxido de amônio, libera H+, e o cloreto. Observe por que esses carinhas ficaram aqui em formato das espécies iônicas. Porque se ele se une, ele forma um HCl, que é o ácido clorídrico, que ele é forte. Então, ele não vai se segurar, ele vai ionizar, porque ele é forte, ele vai liberar o H+. Então, só vai hidrolisar a parte fraca. Só vai, de fato, hidrolisar a parte fraca. Bora fazer aqui uma determinada análise. Vou colocar aqui, ó, nitrato de amônio em água. Ele vai formar uma solução de pH menor que 7, ou seja, uma solução ácida. Porque o nitrato de amônio, dissociando esse sal, libera o amônio e nitrato. Tá? E a água sofre a alta ionização. O que acontece aqui? Os opostos se atraem. O H+ iria se atrair pelo nitrato. É isso? Aqui, ó. E o amônio, ele se atrai com o hidróxido, formando quem? O hidróxido de amônio. Só que esse hidróxido de amônio, aqui no caso, o H+ com o nitrato forma o ácido nítrico. A gente tem que lembrar agora a força dos ácidos e a força das bases. As bases fortes são aqui, ó, da família 1A, cálcio, estrôncio e o bário, né? Então, o amônio não está nessa lista. Então, o hidróxido de amônio, ele é fraco. Já os ácidos, nós temos que utilizar aqui a regra dos oxiácidos, né? Nós temos que pegar a diferença do oxigênio pelo hidrogênio. Se a diferença for maior que 2, ele é forte. Então, aqui eu tenho 3 oxigênios e 1 hidrogênio. 3 menos 1 vai dar 2. Então, se ele é igual a 2, ele é forte. Tá? Então, quem é que vai sofrer base fraca e o ácido forte? Tudo bem? Então, é a parte fraca, somente a fraca, que vai acontecer a hidrólise. Tudo bem, pessoal? Então, é ele que vai acontecer a reação química. O amônio reage com a água, produzindo, então, hidróxido de amônio e H+, ou seja, o meio vai ser ácido. Tudo bem? Então, esse sal, nitrato de amônio, entrar em contato com a água, ele vai produzir um meio ácido. Isso é extremamente importante, porque quando cai, por exemplo, questões lá da química ambiental, olha, o solo, né, não pode ficar ácido. O pH do solo lá para a agricultura não pode ficar ácido. Nós temos que jogar um sal, algum composto, para neutralizar
essa acidez, para aumentar o pH. Então, ele vai dar uma bateria de substâncias para vocês. Você tem que saber qual é a substância adequada para colocar lá na agricultura. Então, você vai colocar um sal que vai gerar um caráter básico, não ácido, né? Para neutralizar. Então, é esse assunto aqui que é extremamente importante para saber responder esse tipo de questões desse tipo. Tudo bem? Olha aqui, ó. O cianeto de potássio em água, ele vai produzir uma solução básica, né? Por quê? O cianeto de potássio sofre essa ionização. A auto-ionização da água, o que vai acontecer? Os opostos vão se atrair. Então, potássio com hidróxido se atrai, produzindo hidróxido de potássio, e o H+ com cianeto produz o ácido cianídrico. Tá? Pela força aqui das bases e dos ácidos, o hidróxido de potássio é uma base forte, porque o potássio é da família 1A, correto? E o cianeto, e o ácido cianídrico, ele é um hidrácido fraco, né? Porque os hidrácidos, apenas 3 são fortes: ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. Todos os demais são fracos. Então, é a parte fraca, que é o cianeto, tudo bem, pessoal? É essa parte que vai sofrer hidrólise. Então, o cianeto reagindo com a água, o cianeto recebe o H+, produzindo aqui o ácido cianídrico e liberando quem? O H-. Então, se libera o H-, está aumentando a concentração de H- no meio. Portanto, o meio vai ser básico. Show de bola. Tá, pessoal? Aqui eu vou avançar um pouquinho. Aqui eu vou dar Então, com esse material, vocês podem verificar depois, está lá na nossa página. Quando for um sal, que tem uma parte fraca do ácido fraco e a base fraca, tá? Base fraca e ácido fraco. Eu vou ter que analisar a constante de ionização deles, tá? Eu vou ter que analisar o Kb e o Ka. Tudo bem, pessoal? Então, a constante aqui da base, 1,8 vezes 10 a menos 5. E a constante do ácido, 4,9 vezes 10 a menos 10. Quem é maior? É o valor do Kb. Tudo bem, pessoal? Então, como o Kb é um pouquinho maior do valor do Ka, então ele é ligeiramente básico. Tudo bem? Quando é fraco com fraco. E quando for uma espécie que forma ácido forte e base forte, vai ser uma solução neutra. Tudo bem, pessoal? Igual o NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Tá? Porque o Na, o sódio, produz quem? Hidróxido de sódio. E o Cl- produz o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, base forte e ácido forte. Então, ele vai ficar um pH neutro. Ele não sofre hidrólise. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui outra constante, né? Além do Ka, do Kw, nós temos o KH. Eu tenho que fazer um delay, porque se eu falar muito rápido, vai ficar uma cacofonia, né, pessoal? O KH. É a expressão matemática que vai ser a hidrólise do sal. Tudo bem, pessoal? Então, KH não tem uma fórmula geral. Para cada sal, a gente vai ter que montar. Então, aqui, ó, o amônio reagindo com a água, produzindo hidróxido de amônio e H+. Então, pega o produto, pega aqui, ó, concentração de hidróxido de amônio com H+, dividido pela concentração do íon amônio. A água não entra na fórmula porque a água é líquida, tudo bem, pessoal? Ela é constante. Então, essa é a constante de hidrólise. Aqui tem uma relação das constantes de equilíbrio. Eu vou avançar um pouquinho, só para a gente, em 3 minutinhos, dar uma luz, dar um pequeno direcionamento para vocês sobre o produto de solubilidade. Tá, pessoal? Existem sais, bases, que são pouco solúveis em solução. O sulfato de bário, por exemplo, né? Ele é sólido, só que com bastante dificuldade ainda sofre uma certa ionização, muito pouco, mas ainda sofre uma certa ionização. Só que esses íons eles vão se atrair, né? E voltam a cristalizar, e voltam a solidificar. Então, essas duas reações químicas vão acontecer simultaneamente em equilíbrio, até chegar no equilíbrio, quando a velocidade de dissociação for igual à velocidade de precipitação. Isso vai estabelecer um equilíbrio químico. Tudo bem? Então, nesse equilíbrio, tá? Aqui o sulfato de bário ele é sólido, ou seja, ele é insolúvel, mas ele libera frações, pequenas quantidades de íons, muito pequenas mesmo.
Então, existe uma constante chamada de KPS, que é o produto de solubilidade. Como é que vai acontecer essa fórmula? O KC, que nós estudamos no início, né, na primeira aula com a professora, seria essa fórmula, produto pelo reagente. Só que o sulfato de bário, sólido, é praticamente constante a sua concentração, por ser sólido, né? Eu tenho ali uma quantidade. Se eu pegar o dobro dessa quantidade, a massa vai ser o dobro. Então, eu posso cortar, a concentração é a mesma, né? Então, como a concentração é a mesma, ela passa para o outro lado multiplicando a constante vezes outra constante vai gerar uma nova constante. Então, essa constante é chamada de KPS, que é o produto de solubilidade. Então, vai ser a concentração dos íons formados, ó. Concentração de bário mais 2 com o sulfato. Tudo bem? Então, esse é o produto de solubilidade. Observe que quanto maior for a concentração de íons, maior vai ser o KPS. Então, isso é um indicativo da solubilidade daquela substância. Quanto maior for o valor do KPS de uma substância, mais solúvel ela vai ser. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver aqui essa animaçãozinha. Então, ocorre, ó, quando o KPS atinge, né, o equilíbrio. Tudo bem, pessoal? Se esse produto de solubilidade for igual ao KPS, essa solução vai ser saturada, ou seja, ela já alcançou a quantidade máxima de íons que ela suporta. Se eu passar do valor do KPS, já vai precipitar. Aí o sal ele vai ser formado, vai precipitar o composto. Tudo bem? Tem uma animaçãozinha. Tá? O que é que vai acontecer? A ordem de precipitação aqui, ó. Tá? Quem é que vai precipitar primeiro? Se eu tenho aqui, ó, X mol de um sal, e vai produzir aqui, ó, X mol de bário e X mol de sulfato. Para cada 1 mol do sal, eu vou produzir 1 mol do cátio com 1 mol do ânion. Tudo bem? A estequiometria é de 1 para 1 para 1. Então, quem é o valor do KPS aí desse sal? Pegando aqui a fórmula, a concentração de bário vezes a concentração do sulfato, vou substituir o valor. Se eu chamei de X, né? Vou ficar aqui o X vezes X. X vezes X, X ao quadrado. Para saber então o valor da solubilidade do X, é só passar com raiz quadrada do KPS. Tá? Isso vai me dar quem? A solubilidade do sulfato de bário. Tá? Vamos ver agora um outro sal aqui. Ó. Se for, por exemplo, cloreto de chumbo 2. Para cada 1 mol de cloreto de chumbo 2, eu vou produzir 1 mol de chumbo e 2 mols de cloreto. Então, agora a estequiometria está de 1 para 1 para 2. Então, isso aqui eu chamo de X, pessoal. Aqui vai produzir quanto? X. E aqui vai produzir quanto? 2x. Ao dobro, porque a estequiometria, né? A estequiometria está para 2 mols. Então, X, X e 2x. Já está terminando, pessoal. A fórmula do KPS para esse sal vai ser quem? Ó? A concentração do chumbo mais 2 vezes a concentração de cloreto, só que é elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico por aí é 2. Pegando essa fórmula, então, substituindo os valores ao do KPS, se eu chamei aqui de x, e aqui o valor foi de 2x, né? Já sabe por que o 2x, né, pessoal? Só que fica elevado ao quadrado. Então, 2x ao quadrado vai gerar quanto? 4x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x ao quadrado. Multiplicando aí vezes x, vai ficar, então, 4x ao cubo, né? Porque, no caso, soma o expoente 1 com mais 2, 3. Tá? Então, o valor do 4 está multiplicando, passa dividindo o KPS, tá? E o 3, que é o expoente, passa como raiz cúbica. Essa expressão vai gerar quem? O valor da solubilidade desse sal de cloreto de chumbo 2. Então, essas animações, o slide como um todo está lá no nosso... Você pode depois ver devagar, com mais calma, tá bom, pessoal? E aqui eu vou avançar um pouquinho. Tá? Aqui uma informação também. O sal que vai precipitar, né? Vai ser aquele que tem o quê? O menor valor do KPS. Se eu tenho ali duas soluções, quem vai precipitar primeiro? Aquele que tiver o quê? O menor valor de KPS. Tudo bem? Então, aqui, nesse caso, seriam esses sais aqui que vai precipitar primeiro, só que eu não coloquei os valores, tá? Aqui tem esse exercício, dá tempo de fazer, pessoal? É o último. Vocês que mandam. O assunto já terminou. Bora ver, dá para fazer?
Não a gente pode deixar para um outro momento. Volta a esse exercício mesmo. Foram muitas coisas, claro, como eu falei para vocês, né? São todas informações, mas que está plantando a semente para vocês estarem pesquisando, exercitando e tirando dúvida também para nossos colegas aqui, né, também nossos monitores estão presentes. Bom, eu acho que passa um pouquinho do tempo, né? A gente vai depois resolver essa questão, né? Você bater no print, tá no slide, a gente pode tentar fazer depois, com certeza. E aí, professor, valeu. Maravilha, meu querido professor Silver. Foi